Eu tenho um desafio enorme aqui, né? Eu vou suceder só feras que palestraram a manhã toda. Eu tô pós-almoço, então assim, a gente tem que combinar. Sem sono, sem bocejo. Se eu tiver muito chato, você levanta a mão aí. Fica à vontade, tá bom? Legal. Deixa eu sair aqui e dar. O que vocês acharam dessa foto aqui? Tem alguém que, assim como eu, se enxerga aqui, começou aqui? Hã? Alguém que é pré-jurássico, começou assim, ia para o cliente de terno, gravata, pasta, figue. A gente corre e rapidamente a gente está aqui, né? Quantos estão aqui? Quantos começaram aqui já? Ó, galera, bermuda, chinelo, beira da praia. Sou consultor SAP, Anywhere. Anywhere é uma palavra bonita, né? E aqui tem o nosso amigo que todo mundo falou, que a pergunta é, esse cara vai nos substituir ou esse cara não vai nos substituir? Cadê o disparador? Tá aqui embaixo? Ah, bacana. Gente, o que o Big Boss está falando? Deixa eu alinhar conceito antes aqui. Quantos aqui são consultores SAP? Levanta a mão. Quantos aqui são analistas, usuários? Levanta a mão. Quantos aqui são SAP? São da própria SAP? Ó, achamos o impostor. A gente tem que cuidar com o que fala. Bacana. O que o Big Boss tem falado, gente? O que o senhor Christian Klein tem dito? Olha só, desse jeito, com esse perfil, não vai rolar. Daqui para frente, os consultores serão diferentes. Eu não vou precisar de toda essa cambada fazendo exatamente essas coisas num futuro não muito distante. Putz, isso para quem está aqui é um negócio maluco, né? Eu vou ter emprego daqui a 5 anos, 10 anos. Vai ter um monte de agente de IA orquestrado me substituindo. Quem tem certeza do que vai estar fazendo daqui a 5 anos? Levanta a mão assim com... Cara, eu tenho certeza. Bacana, bacana. Vamos lá, então. Eu vou dizer que eu já tive mais certezas. Mas, gente, vamos pensar, e aqui não é para ser nada apocalíptico, nada catastrófico, tá? Vamos pensar de maneira racional. A bem da verdade, o consultor vem evoluindo e se transformando ao longo de décadas, ok? A gente vem tendo que se adaptar e a gente vive um processo de adaptabilidade há muitos anos. A gente olha lá para trás e a gente tem o quê? Processos extremamente fragmentados nas empresas, onde o papel reinava, né? A gente tinha ficha, imprimia, tinha Cardex, o Helder pegou um monte de coisa, tinha circular, tinha que ensinar circular, aquilo girava pelas empresas. E a gente vai evoluindo. Até que a gente chega na tecnologia, chega os primeiros computadores, os primeiros PCs, antes a gente tem os nossos mainframes e a gente vai evoluindo, os processos vão encontrando os sistemas e a vida das pessoas vai ficando mais simples. Ou mais conectada. Não é verdade? Mas a gente vem, e o consultor vem perseguindo absolutamente tudo isso nessa esteira. Deixa eu te falar, eu vou debutar, minha história é muito legal. Por que eu entro no mundo SAP? Né? Não sei se eu já contei aqui em Recife. Trabalhava numa consultoria e eu fui contratado para implantar o RP daquela consultoria. Uma consultoria de TI. Contas a pagar, contas a receber, contabilidade, tesouraria, tudo. E um dos módulos que eu tinha que implementar era o custeio. Toda a parte de custeio de projeto. Quanto custa o ar que se respira em determinado projeto? Nesse momento eu me deparei com o quê? Com espelhos de nota fiscal de consultores SAP. Eu olhei para o lado e disse, eu estou implantando 4, 5 módulos desse trem aqui. Esse ser humano implanta só um. E a remuneração dele é 7, 8 vezes maior do que a minha. Eu acho que tem uma coisa errada aqui. Estou falando da década de 90, tá? E aí eu faço o processo de migração.
E por que eu estou trazendo isso para vocês? Quando eu chego no mundo SAP, primeiro projeto que eu fui, entrei como gerente de projeto, começo, né, minha jornada como SAP como gerente de projeto. E eu fui gerenciar o projeto da Marco Polo. Marco Polo é a empresa de ônibus, né? Então, assim, no Brasil tinha a Embraer, e aí o segundo foi Marco Polo, com as mesmas características de carrocerias, montagem, manutenção, um projeto muito pesado. E esse projeto levou ao todo, de fio a pavio, 2 anos, gente. 2 anos. Com alguns milhões, com algumas centenas de consultores, com algumas doses de remédio para dor de cabeça. Projeto longo, extenso, custoso, demorado, difícil. 2 anos. Quando a gente fala hoje em fazer um projeto, se eu disser que leva 2 anos, vocês vão me internar, não é verdade? Sem condições, né? Não tem como, né? O que tem por trás disso, gente? Claro que tem todo o lado lúdico, o lado saudosista nosso, que a gente gosta muito disso. Existe uma relação que faz parte da estratégia da SAP, que faz parte da estratégia de mercado, mas é uma redução de custo para ganho de escala. Não para em pé projeto de 2 anos hoje com as cifras envolvidas. Para um mercado de pequenas e médias, que é o próximo avanço. Não cabe. A gente precisa escalar. Se a gente precisa escalar, a gente precisa o quê? Reduzir TCO. Se a gente precisa reduzir TCO, a gente tem que automatizar e criar mecanismos para que aquilo ali seja viável para aquelas que ainda não adotaram, não adaptaram. E aqui entra algo muito interessante. Aqui a gente vai falar um pouquinho do perfil dos consultores. A gente está falando desde o surgimento lá do R2, década de 70, mainframe, etc., até a década de 90. Eu pude trabalhar com as primeiras pessoas que vieram para o Brasil, fizeram treinamento na Alemanha, vieram para o Brasil, ajudaram a localizar e tal. E essa galera chegou muito antes do que eu. O primeiro curso que eu fiz de introdução ao SAP, que era um misto de bases com qualquer coisa, administração de ambientes, era uma apostila dessa grossura aqui assim, toda ela em inglês. Não tinha Google, não tinha Chat GPT, não tinha nada. Tu vai aprender e te virar com transação ali. Para vocês que importaram o CD, né? Quem é que importou o CD para carne e queijo? Quem é que trouxe o CD para implantar aqui? Era na unha, né? Na unha. E quando eu falo isso, gente, eu digo, essa janela que nós estamos vivendo agora é algo surreal em termos de oportunidade. Se por um lado parece que as atividades braçais estão diminuindo, por outro é muito verdade que a disponibilidade de informação e recursos é algo tão abundante que nunca nós tivemos à nossa disposição. Hoje eu fico meio, né? A gente estava outro dia, ali está o pessoal da Fusion, a Luciana é responsável por RH, está o Douglas, e eles vão entender bem porque é da parte técnica. A Jéssica também toca nas questões de RH. A gente tem, por demanda da SAP, uma necessidade muito grande de certificação, a gente tem que certificar o time. E a gente com dificuldade de certificar. Com o Learning Hub ativo, com tudo, pessoal, vamos certificar, dificuldade. Aí a Lu foi lá e certificou alguma coisa. O background da Lu é FI, foi lá e certificou algumas provas. Ela disse, ó, tem umas provas aqui para certificar. Eu disse, dá para mim aqui, deixa eu ver o que tem aí. GP, ALM e arquiteto, né? Eu disse, dá para mim. Certifiquei as 3. Eu não estou mais no front com SAP, Mas a gente não pode, todos nós que estamos aqui, que pertencemos ao ecossistema da SAP, a gente não pode. E esse é talvez o primeiro e o mais relevante recado que eu deixo aqui essa tarde. A gente não pode jamais nos afastarmos do autoconhecimento, do estudo, de absorver. Não podemos. Não há chance para quem parar no tempo. Por quê? Porque na era dos pioneiros, gente, o valor vinha da escassez do conhecimento. Poucos conheciam. E terra de cego, quem tem um olho é o quê? É rei. Quem sabia e poucos sabiam, cobrava muito caro pelo conhecimento. Se ninguém conhecia, o que eu falasse era verdade. Ninguém tinha um contraponto, ninguém ia questionar. E estava valendo quem sabia. Mas isso passou. E a gente vai, entre 90 e 2000,
para o arquiteto. Tem o primeiro boom, a gente está tendo lá no Sul, a gente começa a implantar Steel, eu acho que é um dos primeiros clientes que vem com R3, grande, relevante. A gente tem Gerdau, nesse mesmo período, e a complexidade traz oportunidade. Consultores bons, consultores que conheciam, consultores que resolviam, cobravam bem, eram muito bem avaliados e, obviamente, se distinguiam no mercado. A gente vai para a era, na década de 2000 a 2010, do especialista. Tem como eu ser um generalista SAP? Tem. Tem muitas pessoas que conhecem um pouco de tudo. O cara dá tapa em MM, SD, o cara conhece um pouco de finanças e tal. Mas dada a amplitude e mais os efeitos de localização que a gente tem, é quase que impossível eu conhecer absolutamente tudo do RP. Quem é valorizado? O consultor especialista. Se lá atrás aquele que sabia um pouco tinha muito valor, aqui o mercado começa a perguntar assim, quem é o especialista em EWM? Eu tenho um IBP. Será que o meu consultor de BP é tão bom em IBP? Será que o meu consultor de PM vai saber de QM? Não, eu quero o especialista. Porque também é bem verdade que quando a gente cresce, a gente vai perdendo em qualidade. A gente sai do conhecimento que tem uma base sólida para um conhecimento difuso, diverso, onde nem todos têm o domínio técnico, né? E no digital, a gente começa a ver os movimentos da própria SAP, fazendo primeiro com o HANA, depois o S4, e aí a gente vem para o mundo cloud, onde o valor vinha de saber o quê? Navegar mudança. Eu lembro de, acho que 2014, 2015, nas convenções, na empresa, eu dizia assim, galera BAP, vocês precisam migrar para o Fiori. Fazendo um recorte para 2026. O meu recado dizendo assim, não é admissível que a galera BAP não tenha migrado para o Fiori. Vocês entendem? Não dá para não saber meter a mão em CDS. Não dá. Em 26 não dá. Porque esse período que transcorreu, bom, a gente tem uma base instalada, tem legados, tem uma galera rodando ali com ECC, etc, etc. Mas vamos ser sinceros. Esse gameplay aqui, esse game change, acabou. Vai ter algum resquício dessa base instalada? Sempre vai. Mas, cara, como é que eu dou o passo e o salto para a próxima onda, para a próxima tecnologia que vem? E a gente chega nessa loucura, nesse caos que a gente está vivendo. Vem um negocinho chamado pandemia, pandemia bagunça tudo, digitaliza o mundo, vira dos pés à cabeça, acelera aquilo que era para acontecer em 20, 30 anos, acontece em 5 anos, as empresas saem correndo, saem automatizando, saem buscando tudo, a gente vai trabalhar em casa, acha bacana, algumas empresas dizem, não, acabou, volta, em casa não deu certo, vamos para o híbrido, vamos para... Tudo que a gente já sabe. Só que a gente começa a ver assim, cara, o caminho é estandarizar. A SAP começa a ver e diz assim, o caminho está em ter valor e eu criar uma plataforma em nuvem, e aí o S4 ganha uma roupagem cloud, e mais do que isso, eu quero ter especialistas no meu portfólio que saibam não apenas configurar. Porque até aqui, gente, vamos lá, o valor do consultor estava em quanto ele sabia configurar, ou quanto ele sabia propor valor a um problema através de configuração, parametrização, desenvolvimento, etc. Aqui, o jogo é, meu amigo, você consegue olhar um problema do negócio e, dada a minha solução de contexto, tudo que a galera já falou aqui, pensando em Clean Core, trazer valor para a dor,
latente que aí tem, se você consegue responder sim, esse é o consultor que está brilhando por aqui. Porque agora a gente vai falar de Joule, a gente já vai falar de uma série de coisas. Não é o cara, percebe que não é o cara que recebe a demanda e vai lá executar. Esse cara já parou no tempo, já está defasado. É o cara que consegue olhar um problema, identificar cenários e propor soluções. É esse. É sobre esse. Deixa eu dar uma acelerada aqui, gente. Qual é o perfil do futuro? A gente está botando 2030 meramente como referência, é óbvio, né? Consultoria orientada por IA. Perfil híbrido. Adaptabilidade contínua. Deixa eu te falar uma coisa. Algo que a gente vem conversando há bastante tempo e depois a gente aprofunda aqui. Há uns 3 anos, pelo menos, eu tenho falado na Fusion. O modelo hora-homem acabou. O modelo de consultoria baseado em hora-homem acabou. Se não acabou agora, ele acabou daqui a algum tempo. Você entende quando eu falo isso? Qual é o principal insumo de uma consultoria? São as horas trabalhadas por nós. Se não tiver valor, somente essa força de trabalho não agrega. E não vai agregar. Porque aí do lado a gente vai ter um agente de IA. Bem orquestrado, resolvendo atividades braçais que eu e você resolvemos. E aí fica, cara, quem é que vai continuar nesse jogo? Qual é o perfil que consegue jogar esse jogo? O cara que for executante, que é o que a gente está falando, altíssimo risco. Altíssimo risco. Eu só executo. Me dão tarefa e eu executo. Eu executo, executo. Cara, na boa. Isso daqui já está sendo substituído. Nós falamos hoje com todas as alucinações, com todas as restrições, com todas as dificuldades que ainda tem os principais modelos de IA, gente. Razoavelmente bem eles estão fazendo. É isso daqui. Uma especificação funcional sairá. Uma especificação técnica sairá. Um ETU sairá. Já tem ferramentas sendo oferecidas para nós todos os dias. Todos os dias. O especialista, o cara que domina o módulo com contexto, ele domina. Eu conheço bem de finanças. Eu sou um especialista em CO. Ok. Ainda tem uma certa longevidade aí. Aqui está o jogo, gente. Quem olha de cima e não olha mais só o seu módulo. É quem olha, e a gente vai falar depois de dados, quem consegue olhar todo um contexto e também o fluxo da informação dentro da organização, seja essa informação SAP ou não SAP, sejam legados, é entender por onde está fluindo o dado e a informação e, através de uma análise mais detalhada de arquitetura, essa pessoa consegue trazer solução para aquilo ali. Você está entendendo? O que eu estou querendo dizer, assim, ó, trocando em miúdos, eu acho muito pouco provável que numa janela de médio e longo prazo a gente diga, eu sou consultor de FI. Sou consultor de CO. E o ABAP? O ABAP é uma boa pergunta. O ABAP é uma boa pergunta. Honestamente, eu acho que não acaba, tá? Mas eu acho que o ABAP tem uma carreira para se adequar. Eu acho que o ABAP é aquele que consegue melhor usar recurso de IA para auxílio, mas não substitui. Adiante. O que se espera, gente? Qual é a diferença? O especialista é um cara que domina o técnico, ele resolve problemas, mas o arquiteto entende o todo. É o cara que conecta tudo e entrega algo que gera valor. É esse tipo de pessoa aqui que está faltando. Porque deixa eu falar uma coisa, a gente, historicamente, mentalmente, nós separamos o SAP por áreas
e funcionalidades. A gente reparte esse bicho, né? A gente vai lá, esquarteja o RP e bota a caixinha para um lado, para o outro, para o outro. E é uma babel. Eu já participei de projetos que, para definir um imposto, traz o MM, traz o FI, traz o SD, traz... É uma babel. Chega um bicho chamado reforma tributária para nós e é uma pandemia, é uma loucura. Então, a gente está em busca de pessoas, o mercado está em busca de pessoas que olhem o todo. Ah, justo na minha vez ficou mais difícil. Agora que eu estava aprendendo as FB, tu vai me dizer que eu tenho... É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Quais são os perfis, gente? E a gente vai falar um pouquinho de portfólio SAP na sequência. Engenheiros de dados, acho que foi o Dante que falou aqui, alguém que me antecedeu falou. Quem não estiver olhando para DBC, com tudo que vem embarcado, DataSphere, Snowflake, tudo que diz respeito a dados, você já está atrasado. Você entende isso? Esse perfil aqui é valioso, está sendo valioso nos dias de hoje. Se eu fosse botar esforço, e aí vale para a galera BAP, vale para a galera mais técnica, se eu fosse botar algum tipo de esforço, eu olharia para cá, gente. Deixa eu falar assim, ó, a gente está indo a campo para ofertar na base instalada e mais de 50% das oportunidades que a gente tem criado e aberto vem daqui. É a galera buscando estruturar, normatizar os dados para o próximo passo seguinte, que é o uso da IA. Mas está aqui. Aqui tem um baita filão. O cara que vai manjar, a gente tem uma palestra depois, eu não vou aprofundar muito, mas o cara que mandar bem, da suíte de Signavio, tudo aquilo que tiver de processos embarcados, já é uma boa base. Falei de arquiteto, mas o cara que vai saber orquestrar, é o cara que vai ter a inteligência para saber como é que conecta toda essa galera. E o cara que vai estar olhando para a arquitetura como um todo. Depois eu vou passar aqui uma imagem para ficar um pouquinho mais clara. Antes vamos falar um pouquinho da evolução. Do que a SAP virou. Se a gente parar para pensar, quem aqui vive do ERP, gente? Vamos lá. Quem aqui não é CX, não é Concur, não é Ariba? Não é... Quem aqui nasceu, se criou, come, cria filho, almoça, janta em função do ERP? Do S4, do SCC? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Quem aqui é bicho estranho? Quem aqui não é do ERP? Levanta a mão, fazer diferente, que é mais... Ali... Quem não é do ERP? Quando a gente olha hoje a suíte da SAP, quando a gente vai olhar para todo o landscape da SAP, no portfólio de soluções, o RP virou isso daqui. Desse tamanho. Não é verdade? A SAP hoje está com cento e quantos produtos em portfólio? Cento e muito. Então assim, cá, exatamente. Então, a brincadeira ficou tão grande, tão grande, tão grande, que é óbvio, ainda, por um bom tempo, o RP será carro-chefe. O RP vai ser aquilo que vai nos levar, vai nos direcionar. Mas ele é mais um componente dentro da suíte SAP. Se a gente vai pegar um pouquinho de evolução, cara, a gente está falando disso aqui. Aquilo lá a gente conhece. Foi legal, bacana, rimos, choramos, fomos felizes, né, conhecemos lugares, paramos produção, uma série de coisas. Não é verdade? Paramos PRD, lá deu uma arretada, um monte de coisa. Mas a gente está aqui, nessa brincadeira indo para cá, que a galera já falou bastante. Quem aqui já tem certificação em BTP? Levanta a mão. Esse silêncio é denunciativo. Vocês entendem?
A gente está falando aqui, gente, de carros elétricos. E a gente está levantando a mão dizendo que nós somos mecânicos de carburador. A BYD já invadiu, os chineses já tomaram conta, e a gente é bom de abrir a tampa do carburador e botar uma gasolininha ali, que é o porrada no PRD. Estou brincando, falando um pouco de forma até alegórica, mas é muito verdade. E quando a gente começa a perceber das demandas, e não é porque a SAP é malvada, não só porque ela é malvada, mas a exigência em certificação, gente, é algo concreto e real. Porque para tudo que tem, se nós não estivermos prontos, tem um gap de conhecimento absurdo. Absurdo. Isso daqui, gente, é um pouquinho do mapa, que não é o oficial da SAP, gerado em IA, mas dá uma ideia do que a gente tem de parafernália que não diz respeito com a ERP. Mas eu te convido para olhar o material oficial da SAP. Te convido a dar uma olhada para dizer assim, cara, tem muita coisa. Vamos falar um pouquinho de vida. E vocês já perceberam a essa altura, né, que a palestra fala muito mais de carreira, vida e mercado SAP do que tecnologia propriamente dita. Esse aqui é um estudo do MIT agora, é super recente, acho que é março, abril, tá? É um paper do MIT, onde 50% das atividades operacionais em 24 já foram substituídas pela IA. E estima-se que até 2029, 95% das atividades operacionais, produção de texto, conteúdo, etc., sejam totalmente absorvidas pela inteligência artificial. Está comigo? Você entende a bronca disso aqui? Li ontem ainda que, não vou lembrar qual é um banco americano, possivelmente, onde o CEO pretende eliminar 85% dos cargos nos próximos 5 anos com a adoção massiva de inteligência artificial. De novo, não é para ser apocalíptico. É para no SAP Inside Track Recife 2027, alguém estar aqui na frente e perguntar quantos certificaram o BTP? E aí ser aquela ola. Quantos tem certificação de A? Você entende? Quando a gente fala que a gente está debatendo, a gente está conversando, será que vai, será que não vai, será que a IA vai a inteligência artificial substitui empregos? Vocês acham que substitui? Vocês acham? Quando as grandes começam a se movimentar, você acha que tem ré? Você acha que tem ponto de retorno? Não estou dizendo que estão sendo eliminados, estão sendo substituídos. Os perfis estão sendo substituídos. Assim como, vocês devem conhecer, eu conheço, alguns consultores que ficaram pelo meio do caminho, que não se especializaram, não se aprimoraram, e, putz, o cara bate na porta toda semana pedindo emprego, porque ele ficou e ele não acompanhou. Assim como nas outras eras que nós passamos, é certo que a gente vai ter que se adaptar. A provocação é, será que a gente está se adaptando na velocidade que o tempo chamado hoje está nos exigindo, está nos impondo? Eu acho que o grande gatilho é esse, gente, que nós teremos que nos adaptar, não tenho a menor sombra de dúvida. Será que nós estamos nos adaptando na velocidade que o tempo exige? Eu não sei. Eu sei que a gente está fazendo algumas iniciativas. Aqui um pouco da evolução. Números, gente. Menos de 200 certificações em inteligência artificial no Brasil. É um número muito pequeno, né, Fig? É um número pequeno, né?
Projetos com entrega já utilizando IA aumenta 40% a produtividade. Pessoas que dominam, em média, têm um prêmio salarial de 56%. Vou falar um pouquinho como é que nós da Fusion estamos nos estruturando, como é que a gente tem pensado, gente. E aqui, entendam que é uma jornada. A gente está no meio do caminho. A gente olhou para a consultoria, para o modelo tradicional de consultoria, e a gente disse, cara, não para mais de pé esse modelo de vender hora homem, vender homem e trocar, não para mais em pé, como eu falei antes. O que a gente precisa fazer? Para reduzir os gargalos operacionais, aumentar a escala, ter mais inteligência, menos retrabalho, né, e ampliar o nosso resultado. A gente fez reestruturações internas, e a gente está transacionando do modelo tradicional para um novo modelo. A gente sai de uma monetização baseada em hora homem, FTE, alocação, etc., e a gente está começando a entender que o jogo vem para cá. A gente vai ter que criar, desenvolver as nossas funcionalidades, os nossos extensabilities, o jogo é esse. Todo parceiro, não só a Fusion, todo parceiro que não fizer isso, né, está comprometido. Vou falar rapidinho em 3 processos que a gente alterou. Ou a gente está alterando. Elaboração de propostas, gente. Quantos são consultores sêniores aqui, trabalham em consultoria e participam de pré-vendas? Cara, é uma loucura. Chega, passa, monta o escopo, define, joga, gera esforço, vai, lá. Em média, para uma proposta média, tá? Não complexa, de complexidade média, 16 horas para sair uma proposta entregue. A gente já tem rodando hoje um agente já que entrega em 2 horas. A mesma proposta. O que eu tenho? Consultores sêniores validando. Valida. Ele não sai executando. Eu já tive um ganho aqui de 87%. AMS, esse a gente está começando a implantação. Pensa no modelo tradicional de AMS e mentaliza o nível de fricção que tem isso entre o usuário que abre ticket, o ticket manager, o consultor, vai e volta, glosa a hora, briga, não concordo, ficou atendendo 15 minutos, 20 minutos, Aqui a gente já está botando na ponta inteligência artificial. Primeiro, para quando o usuário entrar com o ticket, o próprio agente pega e valida se aquele ticket é um ticket qualificado para o próximo passo, que é o atendimento. Se não for, ele já ajuda o usuário, devolve para o usuário abrir. O papel do ticket manager está transacionando, que era o cara que pegava o ticket, passava para o consultor mais habilitado ou que estava com a fila menor, aqui ele já olha, ele faz uma análise de todos os atendimentos pretéritos e ele diz por perfil, por já ter atuado em problemas similares nesse mesmo cliente e em função de fila, esse aqui é o consultor que vai atender. Eu estou otimizando. Sem contar a parte de transparência e envolvimento com o cliente. Eu estou correndo porque já me levantaram a plaquinha, tá? Então, aqui é o resultado que a gente espera, aquilo que eu falei, IA para N1. A gente está saindo com documentação qualificada, então a gente vai ter geração de qualificação. Aqui eu falei Solution Center. Mais um, gente, que eu digo que é a prostituta dos serviços de SAP, que é o Time Material, a alocação. É o troço mais desgraceira que tem, às vezes, dá dor de cabeça, dá trabalho, né? Gestão do Time Material. Cara, eu não parto, a gente coloca a criatura lá, daí o cara não foi trabalhar, não atendeu, não logou no sistema do cliente, passa uma semana, o cliente reclama. A gente começa agora, a partir do nosso sistema de timesheet, a gente olha para a alocação, a gente percebe se tem uma queda nos apontamentos em tempo real, gera alerta para o gestor, entra em contato com o cliente, pergunta se está tudo ok, e depois, na parte de geração de relatórios, reportes e faturamentos, a própria ferramenta gera tudo pronto em D. O pessoal tinha que consolidar apontamentos de hora, gerar faturamento, Estou falando de rotina super simples, de uma consultoria média em SAP, que em 5 meses a gente conseguiu botar para rodar. Uma otimização absurda, desengargalamos processos super simples. E a pergunta que fica, gente, é essa. O mercado está mudando.
nós também estamos. Sobrevivência, obsolescência ou reinvenção? Para que caminho a gente vai? A gente sai daqui hoje com que tesão? Se reinventar, esperar que a gente seja descartado, seja obsoleto. Um pouquinho disso aqui, que a gente já falou, que é o portfólio. Dá uma estudada em LinaX, Walkme, o que mais que tem de novo. Cara, tem tanta coisa. E deixa eu falar para você, é tão fácil. Não está difícil. Entra lá, olha. Signavio. Dá um rolê. E eu quero falar aqui, gente, ó. A gente está nessa janela de oportunidade. Só que isso fecha. Como já fechou em outras eras. Como abriu a janela para a galera que tinha que transacionar para S4. A janela está aberta. Não vamos esperar ela fechar. Portfólio fala, o mercado ainda não ouviu o que o portfólio da SAP está falando. E saem dois grupos daqui. Os que vão pesquisar, os que vão certificar, os que vão correr e aqueles que vão pagar para ver. Dois grupos vão sair daqui. E se você não entrou aqui com esse senso de urgência, eu te convido a sair daqui extremamente disposto a dizer, cara, a minha carreira é muito preciosa para esse negocinho chamado IA vir aqui e falar que eu estou obsoleto. Tá bom? Quero agradecer vocês, gente, demais. Passei do tempo. Fica o convite, se quiserem trocar uma ideia conosco. Obrigadão.